E aí, gremistada, tudo certo? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E o tudo certo foi apenas para iniciar esse vídeo de forma respeitosa, porque a gente sabe que não tá nada certo com o Grêmio. O que a gente mais temia para esse final de semana aconteceu. Não conseguimos vencer do Sport e aí ficou aquela expectativa, né, do Mano cair ainda ontem à noite, mas isso não aconteceu. E hoje o presidente Alberto Guerra falou sobre isso após chegar no Rio de Janeiro e ontem à noite, inclusive, negar se pronunciar ali naquele momento. Enfim, a gente vai falar sobre isso, tem algumas outras questões, provável saída também de jogadores do elenco e tem uma busca que o Grêmio está fazendo no mercado, além de Roger Guedes. Tudo isso após a vinheta. Bom, vamos lá. Antes de começar o vídeo, de fato, lembrando, deixa o teu like, te inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. E se tu puder me ajudar, seja membro aqui no canal, vai me ajudar bastante, tá bem? Bom, ontem o Grêmio perdeu para o Sport Recife, vocês já devem estar cansados de ouvir isso, aliás, entendo quem nem quis ouvir falar sobre Grêmio hoje, e eu quando podia fazer isso, de não ter acesso a nenhuma notícia e nem procurar nada do Grêmio após uma derrota, eu fazia. Hoje a gente trabalha com isso e não tem como fugir do assunto, né? Mas enfim, o Grêmio perdeu de forma vergonhosa ontem, várias atuações lamentáveis individualmente, outras nem tanto, e uma grata surpresa, pelo menos por hora, né? Não dá pra gente elogiar muito, que foi a estreia do Carlos Vinícius, o Balbuena ainda fora de ritmo de jogo e tal, mas também não foi um dos piores em campo. Seguinte, a gente não conseguiu fazer um gol no Lanterna do campeonato. Vocês sabem o que é isso? A gente já vinha falando sobre o jogo contra o Fluminense, que a gente não conseguiu ter uma finalização, e aí agora a gente não conseguiu fazer um gol contra o Sport, a gente vai fazer gol em quem? Pergunto pra vocês, né? E aí a gente vive repetindo, o Mano prometeu 30% de melhora após o Mundial, e o que aconteceu foi só um declínio, né? A gente saiu da Sul-Americana, a gente tem piorado cada vez mais no Campeonato Brasileiro, e ontem o Mano falou na coletiva sobre o trabalho dele, né? Até o Lucas Pilar faz essa pergunta de o que está sendo treinado que não está funcionando em campo, e aí o Mano disse que vai abrir um treinamento aí essa semana pra gente conseguir ver o trabalho dele. Acho que é pra mostrar assim, ó, esse jogador aqui tá fazendo um corpo mole, esse outro aqui também, mas não dá pra tirar a culpa do Mano, né, gente? O Mano não tá conseguindo tirar nada desse time. Tu não conseguir fazer um gol contra o Sport Recife, é sim culpa do plantel, tem a questão da qualidade do elenco, da qualidade dos jogadores, mas poxa vida, né, mano? É impossível que tu, um técnico que tem a carreira que tem, não consiga tirar um pouquinho mais desse time. Bom, todos têm culpa ali dentro, é óbvio, mas eu acho que a gente tem que falar muito sobre a direção. É claro que os jogadores que estão comprometendo em campo devem ser cobrados, é o trabalho deles, tem que fazer o seu melhor dentro de campo, mas quem montou esse elenco foi a direção gremista. E ontem à noite, o presidente Alberto Guerra saiu no meio da partida, né? Foi para uma reunião lá no Rio de Janeiro em relação ao fair play financeiro, e aí o vice de futebol, o Rossato, disse que seria, né, uma questão muito importante, que o presidente precisava estar lá. Hoje nós descobrimos que o rival mandou um CEO para essa reunião, e a gente, com o presidente saindo na metade do jogo em que a gente estava perdendo pro Sport. Aliás, eu não sei nem se ele saiu quando a gente já tava perdendo, né? Imagino que não. Ele deve ficar sabendo que a gente perdeu depois de horas lá quando chega no Rio de Janeiro. E aí ele chega e o repórter Leonardo Sonda da Rádio Bandeirantes está esperando ele, que de forma vergonhosa ignora o Leonardo Sonda. Finge que tá falando no celular, que não conseguiu nem fingir, né? Faltou aí umas aulinhas de atuação pro nosso presidente. Ficou vergonhoso, uma cena patética, para até dar uma descontraída, dar uma risadinha. O canal da dupla lá fez o meme, né? Comparou essa situação com a situação daquele meme da senhora, senhora, volta aqui, pra gente tentar ao menos ir com essa situação, porque é uma situação vexatória, né? A omissão da nossa diretoria, ela é vergonhosa. Eles soltam uma nota depois, né? O presidente Alberto Guerra falando sobre a situação e dizendo, inclusive, que não serão omissos. Bom, temos uma novidade aí, né? Porque até então estão sendo bastante.
E aí hoje sim, né, o presidente Alberto Guerra concede uma entrevista na sede da CBF após a reunião do Fair Play financeiro, em que ele fala sobre a questão Mano Menezes, né? A Rádio Gaúcha esteve presente e postou esse conteúdo com o presidente. Ele fala que o Mano Menezes é nosso treinador, que amanhã volta para Porto Alegre e aí sim vai conversar tanto com ele quanto o pessoal do futebol para conseguir, né, fazer as avaliações necessárias. Disse que a partida de ontem foi vergonhoso, que ele ficou com vergonha, que já viu algumas partidas que houve uma evolução, mas que ontem foi uma involução, né? Diz que ficou com muita vergonha dessa partida e que é lamentável porque, segundo ele, os treinos da semana foram bem intensos, foram bem produtivos, mas que em campo o Grêmio não conseguiu corresponder. Também foi perguntado sobre a possibilidade do Mano ter colocado o cara à disposição e ele disse que, eu entendo, caso ele tenha feito isso de cabeça cheia, eu não conheço o Mano de hoje, conheço já faz um tempo, então eu entendo caso ele tenha feito isso, todo mundo tá muito pressionado, menos eu, né, porque eu sou eleito, ele disse, ele não fala de pressionado, mas que todo mundo tá passando um certo perigo ali, menos ele, porque ele é eleito, né? Mas quem não é pode correr esse perigo de a qualquer momento ser substituído, enfim. Então ele fala sobre isso. Infelizmente, né, presidente? Infelizmente que o senhor ainda vai ter que permanecer até o final do ano, porque a sua gestão é lamentável. Mas, enfim, em relação a isso, então a gente aguarda a questão Mano Menezes durante essa semana. Talvez não aconteça nada ainda até o jogo de domingo, e aí creio que no jogo de domingo possa acontecer, porque a gente não venceu do Sport em casa, né? A gente vai vencer do Atlético Mineiro fora, acho muito difícil. Imagino aí que a demissão do técnico Mano Menezes possa acontecer nos próximos dias. Mas tem aquilo também, né? Quem virá? O Vojvoda, mas será que ele quer mesmo? E os outros nomes que estão à disposição no mercado também preocupam, né? Então, assim, eu espero minimamente que, se a direção está planejando essa saída e entende que ela deve acontecer pelo menos no domingo, que já se tem um plano aí, né? Porque a gente tá na metade da temporada e não podemos ficar sem técnico, porque tem um Brasileirão aí que a gente tá correndo bastante perigo. Bom, e além do Mano Menezes, algum jogador pode sair? O Grêmio tá preparando essas saídas que a gente tanto ouve aí que podem acontecer. Aliás, o Cristaldo, que tá fora dos planos e que pode ser negociado, ontem entrou para ser a grande solução da partida, né? Enfim, Grêmio Planejamentos. Seguinte, o Jeremias Werneck trouxe a informação que um dos primeiros jogadores aí que podem estar saindo com um acordo é Natan Pescador. E assim, gente, de fato, Natan Pescador, né, com todo respeito ao jogador, não deveria mais estar aqui, não tem nos ajudado. Lamento que não conseguiu render, até porque mesmo os jogadores que a gente entende que talvez não vão render aqui, quando vestem a camisa do Grêmio a gente torce para dar certo. Mas hoje o Natan Pescador só tá atrapalhando a folha salarial, né? O Natan Pescador não tá nem jogando, gente. E os outros jogadores que estão em campo que podem ser dispensados? Quero saber aí, Grêmio, quando é que vão sair essa lista de dispensas, enfim. Tem alguns jogadores aí com essa possibilidade, uns por acordo, outros o Grêmio vai tentar negociar. Exemplo do Cristaldo, né? Como a gente já vem falando há alguns dias. Também tem o Amuso, que não se adaptou, toda aquela questão que a gente repercute bastante também. Enfim, alguns jogadores devem sair, mas segundo o Jeremias, então o Natan Pescador já está nessa lista e o Grêmio já deve estar fazendo aí os seus movimentos para tirá-lo do plantel. Bom, e sobre chegadas, a gente tá nessa expectativa aí, que já tá até chata essa novela do Roger Guedes, né? Entendemos que é uma negociação complicada, é uma negociação difícil, mas acaba se tornando muito repetitivo esse assunto e essa expectativa de se vem, não vem, aí uma hora parece que acerta com o Brian Rodrigues, daqui a pouco não tem mais esse acerto, e aí a procura desse substituto, né, que o Al Rayyan tá pro Roger Guedes, enfim. Mas essa questão, além do Roger Guedes, é que é óbvio que ele é um baita nome, é o tal incontestável, né, como o Marcelo citou, e de fato acho que ele vai fazer muita diferença se a gente conseguir fazer essa contratação, mas ele não consegue fazer nada sozinho, né? O Grêmio precisa de outros reforços. Apesar de ele ser um baita jogador, ele não vai conseguir resolver todos os problemas sozinhos. E hoje a gente tem um problema muito grave, né? Nós não temos um lateral direito de ofício, porque o João Pedro ainda está se recuperando, o João Lucas também agora não está podendo jogar, mas ainda assim também não estava rendendo. Ontem o Camilo foi muito mal improvisado, o Gustavo Martins ainda até estava indo melhor, mas também não está podendo jogar, está lesionado. Então nós temos uma grande dificuldade aí nessa lateral direita. E segundo o Felipe Duarte da Gaúcha, o Grêmio já tem uma proposta na mesa
por um lateral direito. Ele não sabe o nome do jogador, de que time é, mas que o Grêmio está negociando com o lateral direito. Finalmente, né? Finalmente. E eu espero que isso não seja só uma cortina de fumaça pro que tá acontecendo, viu, Grêmio? Eu espero que se de fato vem esse jogador, porque nós precisamos bastante dessa posição aí. A gente tá com uma baita necessidade que possa fechar então esse lateral direito e que essa novela aí do Roger Guedes se encerre logo de uma forma positiva para nós, né? Mas ainda precisamos de mais reforços e, como eu citei anteriormente, de uma lista de dispensas, porque olha, tá complicado. Tá bem complicada a situação do Grêmio. Eu espero que tu tenha gostado desse vídeo, apesar de serem notícias não agradáveis, mas que tu tenha gostado aí da minha manifestação sobre o que está acontecendo, das notícias que eu te trouxe. Então deixa o teu like, te inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. E se tu puder, hype esse vídeo aqui que também me ajuda bastante, valeu? Um beijão e até a próxima!